Adventista trabalha em equipe médica que desenvolve vacina contra a Covid-19. Igreja Adventista em Nova York comunica esperança e conta as maravilhas que Deus tem feito em meio à pandemia. Novo livro sobre a criação enfoca divergências entre as origens da vida. Começa agora o boletim semanal da ANN. Nos Estados Unidos, profissionais de saúde pública estão trabalhando diligentemente para desenvolver vacinas seguras e eficazes contra o Covid-19. Michael Hogue, diretor da Escola de Farmácia da Universidade de Loma Linda, faz parte de um grupo de 45 profissionais nomeados pelo governo americano para a tarefa. Desde abril, o time se reúne uma vez por semana para discutir a eficácia de potenciais vacinas contra o coronavírus, bem como a política em torno da distribuição delas. Hogue diz que foi uma experiência maravilhosa trabalhar com especialistas que investigam o coronavírus há mais de 30 anos. Michael destacou, entre aspas, é preciso tranquilizar o público de que existe um grupo de especialistas independentes, dedicados à saúde, focados em fazer as melhores recomendações que atendam às necessidades de nossa sociedade. Bem, nosso destino agora é Nova York. A Igreja Adventista realizou na cidade uma convenção dos ministérios de fala inglesa com histórias de cura e maravilhas feitas por Deus durante a pandemia. Apesar da tragédia sanitária dos últimos meses, os adventistas na região prosperam em meio à dor e à tristeza. Eles alcançaram os membros de sua comunidade com a esperança de Cristo, conduzindo alguns ao batismo. A Greater New York Conference tem os detalhes. Estamos no coração de Nova York, na Times Square, a cidade que nunca dorme. Por causa da Covid-19, nós estávamos parados, mas aqui estamos nós, quando a cidade começa a reabrir e começamos a aproveitar a cidade de Nova York mais uma vez. E este é o início de nossa convenção dos ministérios em inglês. COVID-19 has not stopped ministry from taking place. A Covid-19 não impediu o ministério de acontecer, seja no Bronx, Brooklyn ou em Long Island, Queens ou Manhattan. Nossas igrejas permaneceram engajadas em serviços à comunidade, ministrando aos corações e vidas de nosso povo de uma forma significativa e tangível durante esse tempo. Obrigado a todas as nossas igrejas que se sacrificaram e a todos os fiéis que reservaram tempo para sair de suas casas e ir às igrejas e servir as pessoas da comunidade durante esse tempo desafiador da Covid-19. Nós ajudamos a mais de 400 pessoas da comunidade todas as semanas, que também inclui outras igrejas que estão na área. E é um desafio. Temos apenas cerca de 15 voluntários que trabalham conosco todas as semanas. A Deus seja a glória. Dou glória a Deus porque Ele trabalhou através de nós, para que outras pessoas da comunidade pudessem ser abençoadas semanalmente. Eu só dou graças a Deus. Eu dou a Deus toda a glória. Durante a Covid-19, pregar a palavra de Deus se tornou algo bem dinâmico para nossos pastores. Eles tiveram que se adaptar por não poderem pregar de um púlpito físico. Eles tiveram que pregar por meio de seus computadores para uma tela com corações e vidas do outro lado. Queremos agradecer aos nossos pastores por seu compromisso de pregar semana após semana mensagens que foram transformadoras e uma fonte de encorajamento para nosso povo nos ministérios em inglês durante este tempo. A palavra de Deus não vai voltar vazia. E assim, apesar da Covid, nossos ministérios em inglês permanecem comprometidos com o evangelismo e o serviço público. Obrigado aos nossos líderes leigos que permaneceram fiéis, colaborando com seus pastores e garantindo que nossas igrejas permanecessem vibrantes e engajadas durante esse tempo desafiador. Um novo livro de Leonard Brand sobre a criação explora duas abordagens divergentes
sobre as origens da vida. Na obra Creation, Really? Criação? Sério? Ainda sem tradução para o português, Brand constrói uma discussão hipotética entre dois cientistas. Os tópicos incluem milagres, macro e microevolução, geologia, preconceito religioso e científico. E se dois cientistas, um evolucionista e outro criacionista, fizessem uma viagem geológica? O que eles poderiam discutir e o que aconteceria se você pudesse ouvir? Você não está deixando sua religião interferir com a ciência? Isso poderia interferir se eu permitisse. Este é um ponto importante e tentarei explicar claramente. Um dos passos na pesquisa é fazer uma pergunta. O próximo é tentar responder. Uma pergunta pode vir de muitos lugares diferentes, como o que lemos ou vemos nas rochas. Ou, e esta é a parte que você pode discordar, a pergunta pode vir de minhas crenças bíblicas. Bem, você está me perdendo. Como eu disse, a religião está se misturando com a ciência. De certa forma. O problema é o que eu faço com o segundo passo para responder à pergunta. Criador ou química? Evolução ou criação? No final, cada um de nós deve fazer sua própria escolha. Precisamos estar informados o suficiente para fazer uma escolha adequada. O livro Creation, Really? Está disponível em inglês e pode ser baixado gratuitamente na página adventistlearningcommunity.com/creation-really. Bem, isso foi tudo por hoje. Se Deus quiser, na próxima semana voltamos com mais notícias de amor, fé, serviço e muita esperança. Que Deus abençoe e um abraço. Julian could barely feed himself from the money he earned shining shoes. He set up every day along a busy walking street in Nicosia, Cyprus. Most of his money went to buy cigarettes and alcohol. A decade earlier, Julian had immigrated to Cyprus from Bulgaria to look for a job. One day, Philip, a global mission pioneer also from Bulgaria, walked by and greeted Julian, asking if he needed any help. Julian was surprised. No one had asked him such a question in a long time. It was nice to hear someone taking an interest in him and speaking his native language. But Julian didn't answer the question and just offered him a shoe shine. While Julian shined his shoes, Philip told him that Jesus loves each one of us, no matter what situation we're in. The mention of Jesus grabbed Julian's attention. The next day, Philip returned and asked again if Julian needed any help. Julian was surprised that the stranger had returned. This time, Philip didn't need a shoe shine, so they just talked for a while and looked through the books that he brought. This became a routine. Sometimes Philip read the Bible to Julian, and eventually the shoe shiner opened up about how he'd worked in construction after arriving with his family in Cyprus. He lost his job and was kicked out of his home for drinking. His family and friends had rejected him. One day, Julian led his new friend to the abandoned building where he slept. His bed was a hard floor. The sight brought tears to Philip's eyes, and they prayed together on the street. Julian felt valued and felt God's love through the pioneer's actions. It was at that point that he gave his life to God. Although he'd drunk and smoked heavily for 35 years, Julian decided to give up alcohol and tobacco that day. His family welcomed him back home, and now he tells everyone who will listen about his love for God. Philip regularly leads a Bulgarian language Bible study. Over 3 years, 8 people had been baptized through Philip's work, a significant number for a country where the Adventist Church has only about 100 members in a population of more than 1 million. He often spends his time mingling with people, getting to know them where they are. Please pray for pioneers like Philip, who are sharing a message of hope with their communities. Thank you for supporting Global Mission.
Jesus amar, pois seu sangue por mim derramou. Ao seu lado estou, para o céu eu vou. Quero a vida lhe entregar.
Eu hoje trago-vos muitas histórias. Eu pensei trazer a história da Rainha Esther, ficará talvez para daqui a uns tempos. Não trouxe necessariamente uma história para as crianças, mas também não trouxe uma história para os adultos. E espero que as histórias que eu trouxe possam ser bem acompanhadas também pelas crianças que estão na sala. E começo por uma história, deixem-me só ver. Eu não tenho aqui o PowerPoint e pedi ao estúdio que pusesse o PowerPoint e, se possível, que me dessem o ratinho, sim? Não sei se... obrigado. Obrigado, Pajó. Então eu pedia que, enquanto não tenho nada para comandar isto, que vocês pudessem passar para o próximo slide e vou-vos trazer a história do jovem rico. Esta história do jovem rico é uma história que me é pessoalmente muito cara a mim, portanto, que eu gosto muito dela. E quando falamos do jovem rico, não falamos de um jovem... Eu acho que aquele menino que ali está à frente é o Alexandre. Se for o Alexandre, põe o dedo no ar. Não é? Mas não falamos de jovens tão novos como estas crianças que aqui estão. Talvez mais velha ainda do que estas minhas lindas jovens que aqui estão à frente, ou aquelas lá atrás. Talvez um jovem mais na idade da Alice, um pouco menos, de qualquer maneira. Este jovem rico tinha uma característica pela qual é distinguido na Bíblia. Qual é? Sabem? Não é uma pergunta tão difícil assim, mas eu sou professor, estou habituado a ouvir as crianças e os jovens em silêncio cada vez que faço uma pergunta. Qual era a grande distinção que a Bíblia nos dá deste jovem? É rico. Então, lá está, o jovem é rico. Portanto, ele ficou conhecido por ser o jovem rico. E a Bíblia diz-nos isto. Será isto importante na história? É muito importante na história. E é interessante, eu só percebi isso há uns anos atrás, que era de facto tão importante na história. Mas este jovem rico, e para contextualizar os mais novos, aqueles que eventualmente não conheçam ou não conheçam tão bem a história, o jovem rico, um dia Jesus ia a andar com os seus discípulos e o jovem rico começa a correr, vai correndo e gritando: Senhor, Senhor Rabi, mestre. E naquele tempo, ao que parece, não era muito bonito os jovens, daquela idade pelo menos, andarem a correr. E principalmente do estatuto social que ele tinha, porque era rico. Mas ele, não se importando disso, ia correndo, porque alguma coisa muito importante ele precisava de Jesus. E vocês pensam, aqueles que talvez não conheçam a história, bem, ele precisava de ser curado. Porque nós lembramos sempre, quando as pessoas procuravam Jesus, geralmente procuravam porque tinham uma doença e precisavam de ser curados. Mas não, ele era saudável. Estava a correr também, sem problema algum. O jovem rico corre e chama Jesus. E ele tem uma pergunta para fazer a Jesus. E é a pergunta que todos nós temos presente na nossa vida, mesmo quando não nos lembramos dela. Mesmo quando ela não está conscientemente presente na nossa vida, ela está cá sempre no nosso subconsciente. E nós tentamos esquecê-la. Aliás, há estudos que indicam isto mesmo. Quando há alguma coisa difícil para nós, uma coisa que nos mete medo ou nos apavora, geralmente nós tentamos escondê-la sob uma capa de indiferença ou tentamos distrair a nossa cabeça. Por exemplo, um estudo, eu não li o estudo, mas li um resumo desse estudo, que diz o seguinte: quando na internet nós nos deparamos com uma notícia que nos provoca uma grande preocupação, nos é muito desagradável, quando isto acontecia, os jovens que fizeram parte desse estudo mudavam rapidamente, estavam nisso há pouco tempo, que é normal hoje em dia os jovens estão pouco tempo a ler qualquer coisa, mas estavam pouco tempo a ler aquilo, ou a ver o vídeo, ou o que fosse, e depois mudavam, e geralmente para coisas muito supérfluas, como um gatinho a rolar e a cair, ou coisas assim que são engraçadas, nos animam e nos fazem esquecer as coisas que nos preocupam. O jovem tinha uma preocupação e não podia deixar Jesus sair dali sem lhe responder a essa preocupação. E a preocupação deste jovem era: Senhor, o que farei para ganhar a vida eterna?
E Jesus dá-lhe a resposta dos manuais, sabem? Aquelas respostas que estão nos livros e que servem para os jovens estudarem e depois responderem mais à frente no questionário. E diz-lhe, então é fácil. Honra o teu pai e a tua mãe, não mentirás, etc, etc. Diz o jovem, Senhor, isso já eu faço. Isso tudo já eu faço. E então Jesus olha para o jovem. A Bíblia tem uma expressão que é das mais bonitas que podemos encontrar neste contexto, quando percebemos o contexto. Diz assim, Jesus olha para o jovem e o amou. Será que o amou pelo facto de ele já guardar os mandamentos? Será que foi isso? Será que o amou porque ele era rico? É fácil amar um rico, é mais difícil amar um pobre. Será que o amou por ele ser jovem? Em primeiro lugar, Jesus amou porque é essa a condição de Deus. Diz em João, Deus é amor. E se Deus é amor, Deus ama. Sempre. Incondicionalmente, todos. E se Ele só ama, Ele nunca odeia. Mais uma noção muito interessante para conhecermos Deus. Jesus o amou e depois disse-lhe o que é que ele havia de fazer para ganhar a vida eterna. Vai, jovem, que és rico, vende tudo o que tens. Depois pegas no produto dessa venda, dás tudo aos pobres. E então vens atrás de mim e segues-me. E o jovem, que ia amargurado ter com Jesus, precisava de uma solução. Reparem, há alguma pergunta mais importante do que esta? O que farei para ganhar a vida eterna? Muitas vezes quando perguntamos se te aparecesse alguém que pudesse dizer tudo, o que é que tu querias saber? Os números do Totoloto. Não é? Mas quando eu morrer, de que é que me valeu ganhar o Totoloto? E ele então diz aquilo que é mais valioso, a vida eterna. E quando o jovem ouve esta resposta, o jovem compreende o seguinte: ele não consegue fazer aquilo que Jesus lhe pede. E ele abandona o espaço. Vai-se embora. O estúdio funciona muito bem, sabem? Eu não mudei o slide, mas eles sabiam o que é que eu queria dizer, então mudaram o slide deles próprios. O jovem abandona Jesus naquele momento. O que é que está implícito em... O que é que está implícito em vender tudo o que tem, dar aos pobres e ir seguir a Jesus? Como nós não somos ricos, não é? Achamos que é fácil e que o jovem foi fraco. Mas às vezes os pobres também têm dificuldade, os pobres e os remediados e aqueles como nós, também têm dificuldade em abandonar tudo o que têm. Vai, vende a tua roupa, vende os teus livros, vende as tralhas da cozinha, as coisas que não te interessam para nada. Depois começas a vender aquelas coisas que são a tua segurança. A casa, vendes o carro, vendes a casa, vendes tudo. E depois pensamos, bom, mas ficou o produto, ainda dá para viver. Não, agora pegas nesse produto e dás. E com o que é que ficas? Zero. E acabou-se a tua segurança. Quer dizer, quando vemos o nosso emprego em risco, ficamos amargurados. Ainda não estamos na condição zero. Quando alguma coisa perturba mesmo o nosso rendimento, porque são impostos mais altos, porque são despesas a mais do que o vencimento, ficamos amargurados. E a proposta de Jesus é: abandona toda a tua segurança e depois vem atrás de mim, que sabes, o Filho do Homem, como é que dizia? O Filho do Homem não tem de repousar a sua cabeça, não é? Ora, que Jesus, que ele próprio não tinha de si mesmo um vencimento ou riquezas, se eu seguir a Jesus, que riqueza é que eu vou ter? Nós sabemos como é que acabou para os discípulos, não é? Só um é que morreu de velhice. Portanto, aquilo que Jesus oferece, à primeira vista, é um péssimo negócio. Mas nós sabemos que não é bem assim, certo? Mas, de qualquer maneira, aquilo que eu vos trago aqui não é tanto uma reflexão sobre isso, mas é que
A solução que Jesus oferece é a solução exatamente contrária à lógica. O estúdio, mais uma vez, sempre à frente. Então, reparem, aquilo que Jesus oferece é, normalmente, o que aquele jovem esperaria era, faz alguma coisa para, e aliás, na pergunta dele está já implícito, o que é que eu posso fazer para ganhar a vida eterna? E quando nós ganhamos, implica que houve um esforço da nossa parte. E aquilo que ele espera é que Jesus lhe diz, ajoelha-te, vai de joelhos até ao templo em Jerusalém, bate nas costas com um chicote, ajoelha-te em grão de bico, sei lá, faz 20 orações durante o dia, todos os dias, lê a Tora 20 vezes, sei lá, se calhar o jovem queria uma solução deste género. Ele percebeu uma coisa, aquilo que fazia não era suficiente, mas ele queria uma solução deste género e Jesus dá-lhe uma solução completamente diferente. É, não faças absolutamente nada, esvazia-te de ti próprio e das tuas coisas, não faças absolutamente nada, vem só atrás de mim. Vamos então... desculpem, está aqui um verso. Não, ponham para trás, por favor. Perdão. Está aqui um verso que eu acho muito interessante, encontra-se em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículos 27 até 29. É um texto de Paulo, e que diz assim, Deus, e Paulo que é extraordinário na construção destes conceitos, diz assim, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Já vamos ver isto um pouco mais à frente. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, esta expressão a seguir eu gosto muito, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Isto é interessante. Temos um homem que é tudo, porque na sua sociedade ele é à partida um dos que se salvará, é um dos bons, é um dos que vem à igreja como nós. E de repente ele sai dali com a sensação de que não é nada. E muitas vezes pega naqueles que são nada, como o ladrão da cruz, como a mulher sirofenícia, e dá-lhes a certeza de que eles têm tudo. Portanto, de facto, as respostas de Jesus e as respostas de Deus são ao contrário. Eu pedia-vos que fizessem um favor e que abrissem as vossas Bíblias em Mateus, no capítulo 19, onde está a história do jovem rico, onde está este relato. Capítulo 19, versículo 16, é onde se encontra esta história. A história do jovem rico. E eu, de certa maneira, já respondi, não é? Já contei a história. A secção a seguir, começa no versículo 23. E eu muitas vezes li estas duas secções como sendo à parte. Aliás, na igreja quase sempre elas eram referidas à parte. Ou seja, limos a história do jovem rico num contexto, interpretávamos, discutíamos, e a secção que vem a seguir líamos à parte. Mas eu gostava de vos ler esta secção, a partir do versículo 23, ligando à história do jovem rico. Ora, o jovem rico, no versículo 22, retirou-se triste, porque tinha muitas propriedades. E agora vem a segunda parte, é que então Jesus virou-se para os discípulos e disse, em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo outra coisa. Se isto não for suficiente, ainda vos digo outra coisa. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E quando abordávamos esta expressão de Jesus, vinha então a questão, espera lá, o que é isto do buraco da agulha? E então, desde o início que eu estou na igreja, sempre ouvi uma descrição que nos ajudava a compreender que, afinal, difícil é, mas impossível não. De que forma é que isto era dito? Portanto, explicaram-me, eu não sei, não conheço, mas que no portão da cidade havia uma pequena porta chamada a Porta da Agulha, ou a Agulha, e que quando à noite fechavam os portões, um viajante que chegasse mais tarde poderia entrar por aquela porta. Mas que os camelos, de facto, era muito difícil passarem por aquela porta. Compreende-se, não é? Porque o camelo é um animal enorme. Mas não dizíamos assim, é impossível, só dizíamos é difícil.
Bom, eu não sou daquele tempo, nunca vivi essa situação, nunca vi esses portões, nunca vi a agulha, nem sei o que é que isto se trata. Mas vou ver a opinião dos discípulos, que se encontra logo no versículo abaixo. Os discípulos, quando ouviram Jesus, disseram assim: sendo assim, quem é que pode ser salvo? Portanto, a opinião dos discípulos em relação àquilo que Jesus disse não era que era difícil os ricos serem salvos. Porque se eles tivessem percebido isso, o que é que eles pensavam? Bem, se até para os ricos é difícil, o que fará para nós que somos pobres? Não é? Mas aquilo que os discípulos perceberam é: ninguém pode ser salvo. Foi essa a compreensão dos discípulos. E porquê é que eles pensaram assim? Os ricos eram os que iam à sinagoga, eram os que tinham os melhores lugares na sinagoga. Obrigado. Os ricos eram... Há um filme muito engraçado que é O Violino no Telhado, em que ele a certa altura canta: se eu fosse um homem rico, e ele termina dizendo assim: e a coisa melhor de todas é que eu podia-me sentar à porta da cidade e discutir com os mais velhos sobre o livro sagrado. Estão a ver? Portanto, aqueles que tinham esses lugares e que podiam passar o dia a discutir o livro sagrado eram de facto os ricos. Ora, se os ricos não tinham acesso à vida eterna, eles partiram logo de um princípio: então os pobres também não têm. E ninguém pode ser salvo. E a pergunta deles é: e quem é que pode ser salvo? E Jesus responde, não diz que é difícil, mais uma vez, ele não diz, é como um camelo a passar numa porta muito pequenina. Ele não diz isso, ele diz assim, não, ele diz, é impossível aos homens. Vejam o que é que diz a seguir, versículo 26. Jesus, fitando neles os discípulos o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. E então fica aqui completa a história do jovem rico. Aquilo que Jesus mostrou com a história do jovem rico, e com as suas palavras a seguir, é que o jovem rico não pode ganhar a vida eterna. Não é uma coisa que se ganha. Não é uma coisa que se conquiste. É uma coisa que só é possível a Deus e não aos homens. Bom, agora que vos macei com esta história, vou-vos confessar que demorei um bocadinho mais de tempo aqui do que tinha pensado ao princípio. Vou-vos contar a história que será, ou à partida seria, o principal aqui desta meditação que vos trago. Jesus curou um homem chamado Simão. Vocês todos conhecem esta história, os mais jovens não sei se conhecem. Jesus curou um homem chamado Simão, que era como nós, vinha à igreja, vestia-se bem para vir à igreja, não se vestia de qualquer maneira. Tinha uma boa posição na sua igreja, tinha uma boa posição na sua sociedade, era um homem reto e admirado por toda a gente. Simão teve lepra. E então, quando Simão teve lepra, eu estava aqui... ok. Bom, eles foram convidados para a festa de Simão. E que festa é esta? É uma festa... Está aqui. É uma festa que Simão dá para Jesus, em homenagem a Jesus, porque Jesus o curou da lepra. Ora, é uma coisa muito grave. Ainda nós, quando ouvimos falar em lepra, trememos, não é? Dizer a lepra, ficamos logo preocupados. Simão, que naquela altura teria uma sentença de morte sobre a cabeça, fica feliz porque Jesus o cura, fica-lhe reconhecido, verdadeiramente reconhecido. O nosso problema é que nós olhamos para Simão como ele é mau. Nós sabemos porque lemos a Bíblia, não é? E depois olhamos para nós como se fosse eu era diferente, porque eu sou bom. O problema é que Simão era nós. Simão era o que estava na igreja. E pensava exatamente como nós, em tudo. E ele estava verdadeiramente, e temos ficado do lado de Simão nisto, ele estava verdadeiramente agradecido a Jesus por o ter curado deste grande mal. E por isso, quis-lhe dar a Jesus uma coisa que Simão valorizava muito e achava que era muito importante. Uma grande homenagem na forma de um jantar. E convidou pessoas, várias pessoas, e o convidado principal, Jesus e os seus discípulos. Acontece que diz aqui, portanto, Simão, aliás, vejam, não era tão mau como costumamos pintar na história, porque diz aqui, era um dos poucos fariseus, que nós sabemos que esses é que eram os mausões, que se uniram abertamente aos seus seguidores.
Ele reconhecia Jesus como mestre, acalentava esperanças de que ele fosse o Messias, tinham, no entanto, um senão. Não o tinha ainda aceitado como seu Salvador. Não se distinguia muito dos discípulos. Reparem, os discípulos nesta fase tinham aceitado Jesus como Salvador. Temos dúvidas, não é? Judas aceitou Jesus como Salvador? Se assim, porque é que Judas terá querido ele próprio salvar a situação em vez de confiar em Jesus para salvar a situação? Pedro, o apóstolo Pedro, não este Pedro que está aqui ao nosso lado. Pedro terá aceitado Jesus como Salvador? Então porquê é que puxou da espada e tentou ele salvar da situação cortando a orelha a Malco? Os outros discípulos terão aceitado Jesus como Salvador? Então porquê é que fugiram quando Jesus foi preso? Vejam, neste momento sou advogado de Simão. Escolhi o papel de ser advogado de Simão. E estou a tentar tornar Simão uma pessoa mais simpática aos nossos olhos. Vamos continuar. Há uma nova personagem a aparecer. Também foi convidada. Foi convidada juntamente com os seus irmãos. Maria. Estava lá Marta, a sua irmã, e Lázaro, também seu irmão. De acordo com este texto que aqui se encontra, use já todas as nações. E diz que Maria escutava ansiosamente toda a palavra que ia dos lábios de Jesus. Em sua misericórdia, Jesus perdoou-lhe os seus pecados. Tinha chamado o sepulcro seu irmão. E a alma de Maria estava cheia de reconhecimento. Qual é a diferença entre Maria e Simão até agora? Nenhuma. Porquê? Porque Simão estava muito agradecido a Jesus, muito reconhecido a Jesus, e Maria também estava muito reconhecida a Jesus. Porque Jesus tinha feito alguma coisa por Simão e também tinha feito alguma coisa por Maria. Mas são dois personagens que nos aparecem aqui. Ouvir Jesus a falar da sua morte próxima. Os discípulos também ouviram Jesus a falar da sua morte próxima. A questão é que não se preocuparam muito com isso porque pensaram que não seria real. Nós hoje sabemos que foi mesmo um facto que aconteceu. E então, com o seu profundo amor e tristeza, desejou honrar Jesus. Mais uma vez, similar a Simão. Simão quis homenagear Jesus, Maria quis homenagear Jesus. Com grande sacrifício para si, comprou um vaso de alabastro de unguento de nardo puro, de muito preço, para com ele lhe ungir o corpo. Bom, e depois continua. E aqui, lá está. Quebrando o vidro do unguento, e aqui nós conhecemos, derramou o conteúdo sobre a cabeça e os pés de Jesus, e depois, enquanto o joelho chorava, umedecendo-os com as lágrimas, enxugava-os com os longos cabelos soltos. Esta Maria, aquela que é irmã de Lázaro, diz aqui em João, no capítulo 11, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés e os seus cabelos. Bom, em Lucas, quando conta esta história, faz questão de nos explicar quem é esta mulher. O jovem era o rico e a mulher é a... O que é que ele diz? Era a pecadora, obrigado. O jovem era o rico e a mulher era a pecadora. Uma mulher da cidade pecadora, atenção, não nos falta este adjetivo, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás dos seus pés, chorando, regava-os com as suas lágrimas, os enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. E aqui está uma imagem que eu vos trago só para explicar mais ou menos o contexto. A forma como eles comiam era diferente da nossa. Imaginem o que seria ter uma pessoa debaixo da mesa, com as cadeiras e as pernas todas ali, como é que ela passaria despercebida a ungir os pés e a lavar os pés a Jesus, não é? O que se passava é que, ao que parece, à noite eles estariam todos assim, à roda de uma mesa assim, mas deitados com os pés para fora, mais afastados da mesa. E então, imaginem, com uma luz não tão eficiente como as nossas lâmpadas de hoje em dia, no centro, à partida da mesa, o que é que estava visível? A mesa e as caras das pessoas. E tudo o resto estaria mais ou menos escondido nas sombras. E então diz-nos, nos Atos das Nações, que ela buscara não ser observada e os seus movimentos poderiam passar despercebidos, só que o unguento, que era caro, era bom, encheu a sala de odor, declarando a todos os presentes a ação dela. Então foi traída, de facto, pelo odor do unguento.
E agora começa então, vamos começar a diferenciar. Simão, Maria, até agora muito parecidos, vamos começar a diferenciá-los. Simão, eu gosto muito desta imagem. Está Jesus, está Maria, e depois está só alguém a espreitar, que é Simão. Ao ver isto, o fariseu que o convidara, Simão, disse consigo mesmo, não o verbalizou, mas pensou com ele mesmo. Se este fosse verdadeiramente um profeta, ele saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Acaba Simão por pôr em causa Jesus, não porque fosse mau, mas porque na sua cultura, na sua compreensão, esta mulher estava muito abaixo de Simão, muito abaixo de Jesus. E então não devia sequer tocar em Jesus, porque era pecadora. E Jesus nunca deveria ter permitido isso, porque Jesus sabia perfeitamente se era um profeta. Aliás, Simão é interessante, Simão põe em causa. Simão diz assim, ele não deve saber que ela é pecadora. Se ele fosse profeta, ele saberia. E se soubesse que ela era pecadora, obviamente não a deixaria de tocar-lhe. Aqui começa então a diferença entre os dois. Ainda não é bem uma diferença, peço desculpa, porque Maria também pensava assim. Olha, irmã, vamos fazer assim. Falamos depois disso e vou-lhe dizer porquê. Porque é interessante, eu já ouvi esse argumento, não é novo e, de facto, há muita gente que assim diz. Eu estou a referir-me apenas a estes textos. E eu acho que o importante aqui, na verdade, não é saber se ela era Maria Madalena, ou Maria outra coisa, ou Maria isto, ou até se ela era Susana em vez de Maria. Mas é, se calhar, o que está por detrás da história, aquilo que nós podemos retirar da história. Portanto, se não se importar, depois podemos falar disso a seguir. E assim eu vou continuar. Se este fosse profeta, e aqui está, estava eu a dizer que Maria também pensava assim. E porque Maria pensava assim, Maria escondeu-se. Mas só havia aqui uma diferençazinha. É que Maria não teve medo de se aproximar de Jesus. Se fosse outro homem, se fosse Simão, Maria provavelmente não se aproximaria. Mas de Jesus, ela não teve medo de se aproximar. Porque Maria começava a compreender mais alguma coisa sobre Jesus que Simão e os discípulos ainda não tinham compreendido. Ora bem, Simão disse estas coisas consigo mesmo, não as verbalizou, mas Jesus, que de facto era mais do que até Simão pensava, sabia não só que aquela mulher era pecadora, mas também sabia aquilo que Simão estava a pensar. E então propôs uma parábola a Simão. E aqui está mais uma história. A parábola que Jesus propôs a Simão, a parábola dos 2 devedores. E disse assim, Jesus a Simão, havia um homem que tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 e o outro devia-lhe 50. Simão, quando esse homem perdoou as dívidas daqueles que lhe deviam, dos seus devedores, qual é que achas que mais o amou? Qual é que achas que lhe ficou mais reconhecido? Qual é que achas que o amou mais? Simão respondeu-lhe sem dúvidas, aquele que tinha a dívida maior. É lógico. Vejam assim. Aqui a minha irmã Amélia estava a precisar de comprar um bolinho, um pastelzinho de nata, mas não tinha dinheiro. E eu, muito amigo dela, emprestei-lhe €1 e disse, Amélia, aqui está, mas está-me a dever, um dia vai-me pagar. Está bem, Luís, quando chegar a casa, pego-me €1 e dou-te. Mas, olá, deixa-me ver aqui, o meu irmão Jaime estava com a corda ao pescoço, com as finanças a apertar e tudo mais, e estava a precisar de 100.000 euros. E eu, só em ficção, peguei em 100.000 euros e dei ao Jaime. E disse, Jaime, mas estás-me a dever, depois tens de me dar o dinheiro de volta. E o Jaime disse, pá, Luís, eu vou dar este dinheiro de volta. Mas de lá dentro pensou, não faço ideia como. Agora vejam, um dia, a irmã Amélia veio para mim com €1 e eu disse, irmã Amélia, esqueça lá isso. Põe o dinheiro e fica para a próxima. E no outro dia a seguir vem o Jaime com 100.000 euros conseguidos com muito esforço e diz, Luís, pega lá 100.000 euros que te estou a dever. Eu digo, Jaime, esquece. Fica com os 100.000 euros, fica para uma próxima. Qual dos dois me amará mais? A resposta é lógica. Não é?
€1 são trocos. É o que damos ao senhor que nos ajuda a arrumar o carro. 100.000 euros, é muito difícil juntar 100.000 euros. Portanto, a resposta é lógica. E agora vejam a interpretação da parábola. Simão foi perdoado por Jesus. E Maria também foi perdoada por Jesus. Simão foi curado, Maria foi curada, se vocês quiserem. Mas um deve mais. Qual é o que deve mais? É discutível também. Aqui também é discutível. Quem é que deve mais? É Simão ou é Maria? Quem é que deve mais? É difícil nós decidirmos isso. Mas a diferença está na percepção. Porque também se eu emprestar 10 euros à Ornella e se eu emprestar 10 euros à Margarida, provavelmente tem de significados diferentes os 10 euros para cada uma delas. Ou posso expor de outra maneira. Se eu quiser pagar os estudos, àquela menina que ali está atrás, ou se quiser pagar os estudos a um menino que vive em São Tomé e Príncipe, apesar daqui ter de dar muito mais dinheiro, é muito mais difícil para o outro que lá está pelo pouco dinheiro que eu lhe empresto. E às vezes parece que faço um grande brilharete a ajudar o menino que está em São Tomé e Príncipe, quando na verdade dei quase uns tostões para o ajudar. Estão a ver? Portanto, a noção da dívida depende de quem é o devedor. Porque eu posso achar que o que este fez por mim é pouco e o outro pode achar que é muito. Mas pronto, já lá vamos. Bem? Bom, Jesus continua depois de contar a parábola e diz: vês esta mulher, eu entrei na tua casa, tu não me deste água para os pés. Ela regou os meus pés com as lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Para os mais novos, o ósculo é um beijo. Não me deste o ósculo, mas ela não para de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados-lhe são os seus muitos pecados, porque ela é pecadora, perdoados-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, porque já é bom, já é santo, já está a 2 passos da vida eterna, mas aquele a quem pouco se perdoa, também pouco ama, porque pouco deve. A noção é esta. O que é que Deus, ou Jesus, fez por nós? Porque se fez pouco, nós pouco amamos. Ora, se fez muito, nós muito amamos. Muitas vezes nós não temos, irmãos, a noção de facto do que é que isto significa, aquilo que Deus fez por nós. Eu falo por mim, porque aquilo que eu vos posso dizer é aquilo que eu conheço. E de facto, muitas vezes temos de fazer este exercício de nos lembrarmos o que é que Jesus fez por nós, de termos atenção, o que é que Jesus fez por nós. Porque talvez Simão não tivesse essa noção, aliás, muito provavelmente não tivesse essa noção. Na sociedade onde Simão vivia, ele acreditava que estaria salvo. Não pelas razões que nós hoje conhecemos, mas porque ele cumpria os mandamentos. Ele cumpria também as regras do Talmud, cumpria as regras da sua sociedade. Ele era bem tido por todos, toda a gente olhava para ele com deferência, com respeito. E por isso, Simão compreendeu que Jesus lhe fez uma coisa de facto muito boa, mas não compreendeu exatamente aquilo que Jesus fazia por ele. Maria, por seu lado, era uma mulher que tinha a noção de estar perdida, longe da vida eterna, a um ponto desta ser inalcançável. E quando olhou para Jesus, Jesus estendeu-lhe a mão e ela percebeu que em Jesus estava a salvação. E por isso ela tinha noção de que a sua dívida àquele homem Jesus era maior do que aquilo que ela poderia alguma vez pagar. E por isso é que ela empenhou tudo aquilo que tinha para comprar aquele vaso de alabastro. E nós pensamos, como Judas, Maria, era preciso comprar logo mais caro? Não podia ser um que fosse só bom? Podemos pensar como... Mas ela quis dar tudo. Se ela tivesse mais, teria comprado um ainda mais caro. E se tivesse mais, ainda mais caro. Quis dar tudo precisamente porque reconheceu que o que tinha também não era suficiente para este homem.
E aqui vem a questão, quando nós vemos, se me amais, guardareis os meus mandamentos, e muitas vezes nós lemos o conceito da forma diferente. Se guardares os meus mandamentos, então me amareis. E não é de facto assim. E quando nós consultamos mesmo as próprias crenças dos Adventistas do Sétimo Dia, e os Adventistas do Sétimo Dia, eu acho que ultimamente temos vindo a reconhecer melhor este conceito, que é um conceito que está na nossa igreja desde 1888. Mas tem sido difícil compreender este conceito. Mas mesmo nas nossas crenças fundamentais está lá escrito que, de facto, guardar os mandamentos só será possível como fruto deste amor e da graça que nos é concedida pelo Nosso Senhor. A obra de Maria, interessante, era exatamente a lição que os discípulos precisavam. É interessante, não se passou só entre Maria e Simão e Jesus, mas passou-se diante de toda aquela casa e passou-se por séculos e milénios depois disto, até aos nossos dias, que continuamos a olhar para esta história. Era exatamente a lição que nós necessitávamos para nos mostrar que seriam aprazíveis a Cristo as expressões de amor por parte deles. A mesma falta se manifesta hoje no nosso mundo. Poucos somente apreciam o que Jesus é para eles. Se o fizessem, expressariam também o mesmo amor de Maria. E depois diz aqui, perdoados-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. E disse à mulher depois, vai, a tua fé te salvou. Podes ir em paz. E deu-lhe a certeza desta salvação. E agora só em relação à fé. Posso-vos contar mais uma história? Já devem estar fartos de mim. Vou contar uma história de quando eu era uma criança, mais velho que este menino que aqui está, mais ou menos de idade que aquele está, se calhar um bocadinho mais novo. Eu era uma criança e cria em Deus. E um dia estava em Lisboa, na casa de uma tia, que vivia em Lisboa, e a minha irmã, que já era independente, já vivia sozinha, foi-me visitar a mim e a minha mãe, que estávamos na casa da minha tia, num bairro muito complicado em Lisboa, que eu não teria muita noção disso, não fosse a minha tia ser uma daquelas senhoras que nos assusta a todos com as suas histórias. E então, durante a tarde que estivemos na casa da a minha tia deu-nos histórias muito simpáticas sobre senhoras que estavam na paragem do autocarro e vem um homem e arranca-lhe o dedo que é para poder levar o anel e coisas assim do género. E imaginam como é que ao fim da tarde, depois de ouvir tantas histórias destas, eu me sentia seguro em Lisboa, não é? Portanto, eu teria à volta de uns... Não, eu devia ter 10 anos, porque se a minha irmã já não estava em casa, eu tinha 10 anos. Já tinha ouvido falar da fé e conhecia este versículo que diz: se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para lá e ele passará. Nada vos será impossível. Eu conhecia este versículo e sabia também, porque me tinham explicado, apesar de eu nunca ter visto, o que era um grão de mostarda, que era a semente mais pequenina. Tudo bem. Igual àquela que está ali naquele dedo, na ponta do dedo. Estão a ver? É uma semente daquele tamanho. E eu tinha interiorizado para mim mesmo que eu não tinha exatamente esta quantidade de fé. Porque eu achava que era impossível eu pedir para um monte, vai daqui para ali e dali para lá, e ele mover-se. E então eu dizia, nem do tamanho de um grão de mostarda é a minha fé. A minha irmã vai apanhar o autocarro à noite para ir para casa, e a minha mãe e a minha tia vão acompanhá-la para que não lhe aconteça nenhum daqueles grandes males que a minha tia tinha falado. E na minha cabeça de menino, pensei assim, bom, lá vão 3 mulheres, à noite, sozinhas, pelo meio do nada, para ir apanhar o autocarro, numa cidade perigosíssima, claro. E eu fiquei aqui sozinho. Bom, estava mais ou menos apavorado pela possibilidade de perder logo as 2 mulheres na altura mais importantes da minha vida e a minha tia, que também gostava muito dela, apesar dela não ser assim uma pessoa com umas ideias, como vocês perceberam, muito alegres, não é? Lá fica então este menino, sozinho em casa, com uma fé inferior à semente da mostarda e, sinceramente assustado, fiz uma oração a Deus. E eu sabia que as orações, também tinha aprendido isso, que as orações eram atendidas se tivéssemos fé. Lá estou eu outra vez, o meu problema, eu preciso que Deus me ajude, tenho de ter fé para ser ajudado e a minha fé não é suficiente.
E então orei assim a Deus na altura. Senhor, eu sei que não tenho fé, mas por favor passa por cima desse facto e ajuda a minha família. Ajuda a minha tia, a minha mãe e a minha irmã. Na altura não compreendi, mas mais tarde compreendi. É isso que é ter fé, sabem? Eu não tive confiança em mim nem na minha fé. Aliás, eu desconfiei de mim e da minha fé. Conseguem compreender a ideia? Eu achava que não era digno de Deus me poder fazer este bem. Mas eu sabia que Deus podia fazer. E então dirigi-me a Ele e pedi-lhe: Senhor, apesar de eu não ter fé, não ligues a esse facto e ajuda-me. Bom, eu não vos contei isto para dizer que Deus protegeu a minha família, mas contei-vos isto para dizer que a seguir fiquei inundado de uma grande paz. E quando elas chegaram, eu estava em paz. E o verdadeiro problema era esse, quer dizer, Lisboa é uma cidade perigosa, antes e hoje também, mas eu hoje também tenho noção que não era exatamente aquilo que eu pensava na altura, não é? Portanto, também não digo que o perigo delas fosse assim tão iminente como eu pensava. Na minha ideia, estava ali alguém atrás de um arbusto, à espera delas para lhes fazer mal. Aquilo que eu trago esta história, não para vos dizer que foi ali feito um milagre, apesar de não descartar que, obviamente, Deus olhou por elas, mas para vos explicar o que é que significa ter uma fé do tamanho do grão de mostarda. Jesus dá o exemplo do grão de mostarda para dizer: não é preciso uma fé olímpica, é preciso apenas uma quantidade muito pequena de fé. É preciso apenas que haja, quanto muito, alguma fé. E o resto é Deus que faz. E nós passamos muitas vezes a pensar: eu tenho de exercitar a minha fé para eu ter muita fé, para eu ter muita fé, para eu ter muita fé. E na verdade basta que eu tenha só alguma fé e que deixe Deus fazer tudo o resto. E esta, eu acho que é a verdadeira lição deste versículo. Provavelmente estou a falar para pessoas que já sabiam isto há muito tempo. Eu tive de o descobrir por mim mesmo e por isso é que vos estou a partilhar. Eu até pus aqui um desafio que era, portanto, se a semente da mostarda faz isto, o que é que fará uma fé do tamanho de uma laranja? E depois, então, imaginemos da melancia, não é? E então do tamanho que às vezes nós pensamos, se for do teu tamanho. Quando eu era pequeno, a minha mãe, com medo que eu morresse, fez uma promessa a Nossa Senhora de Fátima. Que se eu sobrevivesse aos primeiros anos, ela havia de levar uma vela ao santuário de Fátima, do meu tamanho, para lá colocar a arder. Não sei quanto é que custam, mas tenho a ideia que não eram baratas. E fazia-nos falta o dinheirinho. Mas, de qualquer maneira, vejam, a fé comparada ao tamanho de uma criança. E Jesus diz o tamanho de uma semente de mostarda. E isto é o suficiente. Meus irmãos, eu peço-vos desculpa, sei que a história vai longa, esta meditação também vai longa. Eu peço-vos desculpa exatamente por isso. Mas queria-vos deixar com esta mensagem. Em primeiro lugar, a resposta de Deus na nossa vida, muitas vezes, é exatamente ao contrário daquilo que estávamos à espera. Na verdade, estamos todos em pé de igualdade. Nós que vimos à igreja e nos portamos bem, nos vestimos bem, estamos exatamente em pé de igualdade com aquele homem que passou ali ainda há bocado, mal vestido, provavelmente não quer aqui avançarmos, como mais ou menos o conheço, provavelmente já bêbado. Estamos exatamente em pé de igualdade com ele no que toca ao caminho da salvação. E ao direito à salvação, era isto que eu queria dizer. E por último, que o exercício que temos de fazer para alcançar a vida eterna e para alcançar esta graça que nos é dada por Deus, não é assim uma prova olímpica como às vezes nos propomos a nós próprios. E às vezes lutamos sempre com aquela certeza, é tão difícil lá chegar. Mas não é isso. Está de facto só ao alcance de nós pormos os nossos problemas, as nossas dúvidas, as nossas angústias nas mãos de Deus. E Ele fará tudo o resto. Um bom sábado para todos. Tenho pena de que no final não nos vamos poder cumprimentar como no passado. Mas esse dia chegará. E se não for aqui à porta, esperemos que um dia no céu nos possamos então cumprimentar para sempre. Amém.